Salve, galerinha! Professor Daniel Oliveira, mais uma vez aqui comigo com aquele nosso acordo, hein? Aquele nosso acordo, mais uma vez com você. Vamos fechar a prova de Química, não dá nem como mudar o EMA, combinado, né? Volta lá nos primeiros vídeos para que você possa ver todos os conteúdos que a gente já mostrou, tá certo, gente? Isso é mais um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Educação. É o nosso cursinho preparatório, Paz Enem UEMA. Olha só, tem um link bem aqui na descrição do vídeo. Vai lá, baixa o material e acompanha com a gente. Primeira questão. No caso, a questão número 10, já fizemos outras. A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida. Como? Substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Então, olha só que bacana. Então, a substituição de polímeros convencionais por biodegradáveis facilita mais ainda, tá? Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais. Por quê? Não são tóxicos, mas em momento nenhum o texto fala em toxicidade. O texto fala na produção de uma quantidade grande desse tipo de material, mas não fala nada em relação à toxicidade. Não precisam ser reciclados. Gente, ó, mesmo que ele seja biodegradável, vai ter a necessidade de você passar nessa questão do processo de reciclagem, tá, gente? Então, o fato de você estar utilizando um polímero que é biodegradável, o principal aspecto, o principal objetivo é fazer com que esse material possa sofrer o processo de decomposição pelos próprios micro-organismos e fazer com que ele dure no ambiente um tempo menor. Tá certo? Então, uma questão que está voltada mais ao tempo que você tem esse material disposto no ambiente, tá, gente? Então, apresentar propriedades mecânicas semelhantes aos convencionais, não é esse o sentido do texto. O próprio texto dá resposta, tá bom? Substituir pelos polímeros convencionais esses polímeros biodegradáveis. Para assegurar a boa qualidade do seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão. Lembra que fusão é passar do estado sólido para o estado líquido. Quando você pega uma pedra de gelo e coloca em cima da pia, essa pedra de gelo não derrete, está sofrendo fusão. E ebulição, obtendo ao final um gráfico de temperatura versus tempo. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Ó, deixa eu explicar uma coisa aqui muito importante. Quando você tem uma substância, o que precisa chamar a sua atenção? Se você tem uma substância, você vai apresentar ponto de fusão e ponto de ebulição. Ok? Então, se você tem substâncias, você vai apresentar ponto de fusão e ponto de ebulição. Quando você tem uma mistura, você não tem os pontos, você não vai ter os pontos. Ou seja, para ser substância, para ser substância tem que ter os dois. Geralmente uma mistura seria assim, ó. A fusão, ela acontece entre 5 graus e 12 graus. A ebulição acontece entre 90 graus Celsius, tá? E 105 graus. Perfeito? Então, quando você está diante de substância, você tem que ter os dois pontos. Mistura não tem os dois pontos. Geralmente as misturas têm um intervalo. Ah, derrete entre
coisa que não aconteceu aqui. É por isso que ele falou que a substância, que ele tinha uma substância pura. Se tem só uma substância, nem precisaria dizer que era pura. Se eu tiver mais de uma substância, eu tenho uma mistura. Existem misturas especiais. Existem misturas que apresentam pontos. Um ponto só. Me desculpe, falei pontos. Só um ponto. Eu tenho a mistura eutética, que ela tem um ponto de fusão, como algumas soldas, por exemplo. E eu tenho a mistura azeotrópica, que tem um ponto de ebulição. Daniel, eu tenho um ponto de ebulição e a fusão não pode ser no ponto, senão eu teria 2 pontos, entendeu? Então, eu não posso ter os 2 pontos. Se eu tiver 2 pontos, eu sou substância. A mistura ela tem intervalos, mas os casos especiais de misturas azeutéticas e azeotrópicas podem apresentar um ponto de fusão ou um ponto de ebulição, tá? Muito bem. E aí eu quero que você entenda também que eu posso trazer isso aqui para dentro de um gráfico. Muito cuidado com uma questão dessa aí que apareceu no Enem. Muito cuidado com ela na UEMA. Olha só. Substâncias. Como que eu identifico que o gráfico é o gráfico de uma substância? Eu vou explicar para você, ó. Vou explicar para você. Sólido, sólido mais líquido, líquido mais gás, gás. Então aqui eu tenho sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gás, gás. Quando eu tenho uma substância, ó, tá aqui um ponto de fusão, tá aqui um ponto de ebulição. Então, quando você fala de substância, tu tem os 2 pontos. Ó. Agora, quando você fala em misturas, o que pode acontecer? Você não vai ter esses pontos, você vai ter um intervalo. Então, aqui você tem, ó, sólido. Quando você vai mudar de estado, essa mudança, ela acontece em um intervalo, ó. Sólido mais líquido. Líquido, líquido mais gás, gás. Ó, em um intervalo. Tá certo? Então, olha a diferença de um gráfico de substância para um gráfico de mistura. Como ele falou que o gráfico era um gráfico para substância, não pode ser essa aqui, ó. Daniel, por que não pode? Porque aqui é sólido. Mas a mudança de estado do sólido para o líquido não está acontecendo num ponto, está acontecendo em um intervalo. Não pode ser. Tá? Então aqui eu não tenho ponto, aqui eu tenho intervalo. E Daniel, por que não pode ser aqui? Gente, isso aqui é a origem. Entendeu? Isso aqui é a origem. Então, tem sentido. E Daniel, esse gráfico aqui é estranho, né? Ele tem um ponto de ebulição, mas lá embaixo a fusão está no intervalo. Ó. Gente, a fusão está no intervalo. Sólido, sólido mais líquido. Esse tipo de mistura, bem aí que tu tá vendo, não é substância. Substância tem que ter os 2 pontos. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma substância. Isso aqui é uma substância. Aqui só tem um ponto, ó. É engraçado, eu acho engraçado isso aqui. A gente fala pro aluno, olha, se tu pega um recipiente com água, coloca água para ferver, quando chegar a 100 graus Celsius, a água ferve, tá? Se você tiver um termômetro ali dentro, toda a água vai embora e o termômetro não vai mudar a temperatura, continua 100. Não tem quando a nossa mãe diz assim, colocou água para esquentar e falou assim, dá lá uma olhada naquela água, vê se ela já está quente, vê se ela já está fervendo. Aí a gente chega e fala assim, já amanhã a água está fervendo. Aí ela diz assim pra gente, aí a gente pergunta, é para desligar? Aí ela fala assim, não, deixa esquentar mais um pouco. Nunca aconteceu isso contigo não, alguém perguntar? A impressão que a pessoa tem é que quanto mais a água fica lá dentro, naquele ambiente, quanto mais ela recebe calor, mais quente ela fica. Mas depois que ela começa a entrar em ebulição, todo o calor que eu forneço para a água, ela usa para mudar de estado, que é o calor latente. Tá certo? Então, quando eu estou em ebulição, não adianta esquentar mais. Tinha até uma questão do Enem que dizia assim, ó, eu tenho água, eu estou cozinhando um alimento, a água está fervendo. Aí ele perguntava, por que era uma questão de panela de pressão, por que ele baixava a temperatura da chama? Para economizar gás. Por que economiza gás? Porque depois que está fervendo, não consegue ficar mais quente. Entendeu? Então, quando está fervendo, está em ebulição, você vai mudar de estado naquele ponto.
É que nem uma pedra de gelo. Pegou uma pedra de gelo, botou um termômetro, começa a derreter a 0 graus. Todo o gelo vai derreter e ali continua 0. Por isso que a gente chama ponto. Porque é uma temperatura que acontece a mudança de estado. Aqui eu tenho os 2 pontos. Característica de substância. Aqui eu tenho um ponto. Aqui eu tenho um ponto. São misturas especiais. Mistura eutética, ponto de fusão. Misturas eutrópicas, tem um ponto de ebulição. Tá bom? Então esse aqui é o gráfico para a substância. O terremoto e o tsunami ocorridos no Japão em 11 de março de 2011 romperam as paredes de isolamento de alguns reatores da usina nuclear de Fukushima, o que ocasionou a liberação de substâncias radioativas. Dentre elas está o iodo 131. Toda vez que você fala assim, gente, ó, iodo 131, césio 137, urânio 235, tu se refere à massa daquele elemento, tá? Então, o iodo 131 é um iodo de massa 131, cuja presença na natureza está limitada por sua meia-vida, de 8 dias. O tempo estimado para que esse material se desintegre até atingir 1/16 da sua massa inicial é... Gente, olha só. Eu quero que você tenha um pouco de cuidado com esse assunto. A radioatividade, ele é um assunto que cai demais no Enem. Porém, a UEMA não está no programa. A Daniela está no programa de física. A gente está falando da química, não está no programa. Saiu em 2018. Se não me falha a memória, ou 2019. Um desses 2 anos. Não tem radioatividade, não tem polímeros, tá? Então o edital não veio. Então, às vezes, você está estudando radioatividade para fazer uma prova da UEMA. Cuidado, não está no programa. E aí você tem a seguinte situação. Você está diante de uma questão de meia-vida. O que é a meia-vida? Um elemento. Aqui eu tenho um elemento, aqui eu tenho o núcleo do átomo. Tá? Tá aqui o núcleo do átomo. Às vezes, aquele núcleo, ele não está confortável. Por quê, Daniel? Porque dentro do núcleo está cheio de próton e nêutron. E a relação entre o próton e o nêutron, às vezes, não está legal. Como se fossem irmãos dentro de um quarto que não estão se entendendo muito bem. Qual o problema disso aqui? É porque se isso acontece, o núcleo fica instável. E qual o problema do núcleo ficar instável? É porque ele não vai querer ficar desse jeito. Gente, tudo que você escuta instável quer dizer desconfortável. E aí, para poder ficar confortável, simplesmente você emite radiação. Então, um núcleo instável emite radiação. É essa radiação que está vindo do núcleo que nós batizamos de radioatividade. Certo? Então, a radioatividade é um fenômeno de núcleo. Falou em radioatividade, falou em núcleo, tá? Então, quer dizer que todas as vezes esse núcleo, por ser instável, começa a emitir radiação, esse núcleo começa a se transformar em um outro núcleo. Tudo bem? Eu que sou radioativo quero tentar deixar de ser radioativo, só que quando eu faço isso eu viro um outro elemento. Isso a gente chama de transmutação ou transformação. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma amostra. Você tem 100 gramas de um determinado material. Com o passar do tempo, essa massa desse material, dessa amostra, começa a diminuir. Por quê? Porque ele vai se transformando em outro elemento. O núcleo não está confortável, ele vai emitir radiação. Aí depois de tempo, eu só tenho 90 gramas desse material, 70, 60. Vai chegar uma hora que eu vou pegar esse material e vou ver que eu tenho 50 gramas. Ah, se tu tem 50 gramas, esse período que você gastou para metade da amostra se desintegrar, tu chama de meia-vida. Então, meia-vida é o período que eu preciso para metade da amostra se desintegrar. Olha como isso aqui é fácil. Sabe o que acontece se você passar por outra meia-vida? Se você passar por outra meia-vida, você não tem mais 50 gramas. Você só tem 25 gramas. Ah, Daniel, se eu passar por outra meia-vida. Ah, se tu passar por outra meia-vida, tu não tem mais 25 gramas. Você tem 12,5 gramas.
Tranquilo? E esse tempo todinho que você gastou bem aqui, 1, 2, 3, esse tempo todinho a gente chama de tempo de desintegração. É o tempo que eu gasto para acontecer todo esse processo. É daqui que se constrói algumas fórmulas. Por exemplo, o tempo de desintegração, aqui dá, Léo. Tempo de desintegração. É só eu pegar a meia-vida e multiplicar por quantas meia-vidas eu passei, ó. Aí aqui eu consigo tirar uma fórmula. Quando você tem, por exemplo, às vezes questões com uma, tipo, 8, 10 meia-vidas, às vezes é até mais seguro você usar a fórmula. Mas aí é importante que você entenda como que a gente tira a fórmula, né? Então, como é que eu acho o tempo de desintegração? É só pegar a meia-vida e multiplicar pelo meio de meia-vidas. Vamos imaginar que a meia-vida é de 2 anos. Aí aqui você teria 2 anos vezes 3 meia-vidas. Ah, eu teria 6 anos me desintegrando. Já dá, Léo? Deu? Pronto. Tranquilo? Uma coisa muito importante. Como é que eu chego a 50? 100 por 2. Como é que eu chego a 25? 50 por 2. Como é que eu chego a 12,5? 25 por 2. Ou seja, a sua massa final sempre é a sua massa inicial dividida por 2. Essa massa é 100 por 2, essa aqui é 50 por 2. A massa final é a massa inicial por 2. A massa final é a massa inicial por 2. Só que você tem que elevar quantas vezes você fez essa divisão. Quantas vezes você fez essa divisão? Ah, eu fiz 3 vezes e assim vai. Tranquilo? Beleza, certinho? Bom, então basicamente isso aqui é a ideia que você precisa ter quando você está respondendo questões de meia-vida. Vamos ver o que a questão quer. O tempo estimado para que o material se desintegre até atingir 1/16 de sua massa inicial. Tá aqui, ó. Tá aqui. Bem facinho. Você pode chegar aqui com calma e fazer o seguinte, ó. Tá aqui, tem inicialmente um inteiro. Tá? Ah, eu vou passar por 8 dias. Depois que se passam 8 dias, eu não tenho mais o inteiro, eu só tenho metade. Fácil, né? Aí tu passa por outra meia-vida. Olha como é facinho, gente. É só tu fazendo aqui. Ele falou que a meia-vida é de 8 dias. Vou até diminuir aqui o espaço. Pra poder dar bem bacana, tá? Bem bacana. Ó, de novo. Já pegou aqui, né? A manha. Eu tenho aqui um inteiro. Aí eu vou passar por 8 dias. Aí eu não tenho mais um inteiro. Eu tenho só metade. Ah, eu vou passar por mais 8 dias. Ah, eu tenho um quarto. Ah, eu vou passar por mais 8 dias. Ah, eu tenho um oitavo. Eu vou passar por mais 8 dias. Ah, vou passar por mais 8 dias, eu vou ter um 16avos. Quando você pega esse intervalo bem aqui, 1, 2, 3, 4, você percebe que você passou 32 dias fazendo isso. Ó. Nada de difícil, gente. Nada de difícil, nada. Se é meia-vida, é só tu ir dividindo por 2. Só tu dividindo por 2. Só tu dividindo por 2. É que ele poderia te perguntar. Se ele te desse os 32 dias, ele poderia te perguntar qual é a massa que eu vou ter no final. Se ele me desse a massa do final, ele poderia perguntar qual a massa que eu tinha no começo. Se ele me desse a massa do começo e a do final, ele poderia ter me perguntado a meia-vida, se eu soubesse isso aqui. Tranquilo, gente? Então, é um assunto bem leve, bem tranquilo, que você não vai ter muita dificuldade. Espero que você tenha entendido. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Não perde não, tô te esperando. Valeu, galera!